Fala DS, seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade DS. Eu sou o Jonas Barleta e esse aqui é o quarto vídeo do curso de Web Scraping aqui do canal da Comunidade DS. Então, se você está chegando aqui agora, volta aí, tem 3 vídeos que já foram gravados e eu explico o que a gente está fazendo aqui nesse curso, o projeto e qual que é o intuito dele. Aqui a gente já viu algumas coisinhas, já vimos alguns comandos de Web Scraping, já vimos o que é um HTML e já instalamos a biblioteca que a gente vai utilizar aqui primeiramente, né? Então, já vamos direto para o código agora. Na última aula, a gente mostrei como que funciona os códigos para um HTML de exemplo. Agora a gente vai fazer essas buscas aqui do Web Scraping no HTML da página que a gente quer mesmo. Então vamos lá, vamos aqui para o Python ver como que isso vai funcionar. Então estou com o meu VS Code aberto, tá? Já vou começar a importar as bibliotecas aqui. Primeiro eu vou importar a Beautiful Soup, que é aquela que a gente instalou na última aula. From VS Code. Eu vou precisar desse cara aqui. Beleza, importado. E vou precisar de uma outra biblioteca. É o seguinte, na última aula, o que a gente fez? A gente pegou um HTML e eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e peguei aquele HTML só para fazer alguns exemplos, ver quais códigos, quais eram as funções que a gente tinha dentro dessa Beautiful Soup para navegar dentro de um HTML. Só que agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar o HTML da página de forma automática também. Não vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no HTML lá da página que a gente quer. Eu tenho que fazer isso de forma automática. E aí, para isso, tem uma biblioteca que faz esse tipo de requisição para a gente de HTML, que é essa requests. Então, vou importar ela aqui junto com o Beautiful. Se você não tiver ela instalada, pip install requests, já era. Você instala aí no seu computador, beleza? Então, o que a gente vai fazer com essa requests? A request ela vai simular um agente, um usuário, que vai entrar nessa página e vai buscar o HTML. Então, como que a gente faz isso? A gente define primeiramente esse usuário, que a gente chama de user agents, tá? E aí cada um vai ter um aí no seu computador. Então como que faz para buscar esse user agents? É o seguinte, é simples. É só você ir no seu Google Chrome aí. Deixa eu abrir o meu aqui. No seu Google Chrome. Pesquisa por My User Agents. Acabou, ó. Aqui já tem quem que é o meu user agents aqui. Então, vou copiar, vou colar ele aqui como string. E esse user agents, a gente define ele dentro do cabeçalho da requisição que a gente vai precisar. E a gente define normalmente como headers, que é um dicionário. Esse dicionário ele tem um só elemento, no nosso caso aqui, que é o user agent, como chave. E o valor é esse cara que a gente pesquisou. Então, por enquanto, eu preciso desse user agents que eu vou definir dentro do headers. Eu preciso de qual é a URL que eu estou entrando para pegar o HTML. Então, qual que é a URL? É aquele nosso site lá, que é o bookstoscrap.com, que é esse aqui, né? Tem que definir isso como string. E aí eu uso a biblioteca requests. Nessa biblioteca requests, tem um método que é request. E aí nele eu passo o seguinte, eu passo um get, que é que eu estou pegando HTML, de qual página? Da URL que é a URL, e quem que está fazendo isso, né? Com quais parâmetros, com qual cabeçalho? É esse headers aqui que está definindo nossos user agents. Então, headers igual a headers. Para muitas páginas, ou para algumas páginas, não vai precisar desse user agents. Essa é um exemplo. Se eu não definir o headers aqui, ele vai funcionar. Só que para muitas outras, na verdade, para a maioria, eu vou precisar desse usuário, desse agente. Então, eu já estou explicando aqui para você dessa maneira. Faltou um S aqui. Quando eu rodar isso, o que vai acontecer? Deu response 200. O que significa isso? Significa que a nossa requisição do HTML dessa página funcionou. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar isso numa variável, tá? O status 200 é que funcionou, né? Por exemplo, poderia dar um erro 404. É um erro que não funcionou, que é o not found. E aí eu vou printar isso aqui pra gente. Vou fazer um print status da requisição. Vou definir aqui esse page.statusCode. Esse é o método para encontrar esse status code. E aí eu vou rodar de novo. Beleza. E aí agora dentro desse page, se eu só printar ele vai dar aquele response 200.
Só que se eu printar ele page.text, olha o que vai acontecer, ó. Ele retorna para mim todo o documento HTML aqui com uma string, ó. Deixa eu dar o print, que aí vai formatar essa string pra gente. Olha lá. Ele pegou todo o HTML pra gente tá gravado aqui dentro desse page.text. Quer dar uma conferida? A gente pode conferir, ó. Vamos abrir o Chrome aqui e vou abrir aqui a nossa página Books to Scrap. Olha lá, se eu quero ver o HTML, o F12 ou direito em inspecionar, e aí eu já vejo aqui, ó, exatamente que tá tudo que está escrito lá, ó. Tá aqui, ó, na ordem, ó. Tudo que tá lá tá aqui e vice-versa. Então peguei o HTML. Esse é o primeiro passo. Na última aula a gente não precisou fazer isso porque era só um exemplo, então eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente ver uns comandinhos rápidos. Mas todo web scraping que você for fazer, você tem que pegar o HTML da página primeiro, né? No caso do Beautiful Soup. Então eu vou salvar esse page.text aqui numa variável que eu chamo de HTML. E aí agora sim a gente começa todo aquele processo que a gente fez na última aula. Olha lá, a gente tem que definir o objeto Beautiful Soup. Dentro desse cara, a gente tem que passar quem que é o HTML, que é esse HTML. E a gente tem que passar também quem que é o analisador, né? Quem que é o parser. E aí no caso aqui é o HTML.parser. Se eu rodar isso aqui, ele dá a mesma coisa, é o mesmo HTML. Só que isso aqui está no formato do tipo que não é mais string. Ele está no formato do Beautiful Soup, que é navegável, né? Que a gente pode navegar por esse objeto. E aí eu vou definir, então, a minha sopa aqui como sendo esse HTML. E aí agora a gente pode começar a brincar de buscar os elementos que a gente quer na nossa página e raspar os dados. Vamos fazer um exemplo aqui nessa aula, para ela não ficar muito grande, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver o que a gente pode buscar aqui na nossa página que seria interessante para a gente começar a nossa brincadeira. Vamos pensar aqui, ó. Eu quero começar com a avaliação, tá vendo, ó? Todo livro tem uma avaliação. Eu vou começar com ele, tá? Então, aqui nessa primeira página, eu tenho vários livros aqui. Eu tenho 20 livros em cada página. E eu vou começar a coletar, então, as avaliações de cada um desses livros. Para eu ver onde está essa avaliação dentro do HTML, eu faço o quê? Direito em cima da avaliação, inspecionar, e ele já vai trazer para o lugar do HTML aonde está a avaliação, ó, tá vendo? Ó? É esse lugar aqui, ó. Eu coloco o mouse aqui, ele já pinta ali no meu HTML, na minha página, né? Outro jeito é seleciono aqui essa setinha em cima, clico aqui, ele também me mostra, né? Se eu fizer isso para o outro, ele me mostra aqui o próximo. E aí o que eu noto? Qualquer avaliação de qualquer livro, ele tem o mesmo formato, ó. Ele tem esse elemento, essas avaliações estão dentro desse elemento, que é uma tag P, que tem esse atributo class igual a star rating espaço qual é a avaliação, ó. Deixa eu pegar outro. Vou pegar esse aqui, ó. Star P class igual star rating 1, que é uma estrelinha. A mesma coisa aqui, ó. P class star rating 1 e assim por diante. Ou seja, todos os elementos que são relativos à avaliação, à quantidade de estrelas do livro, eles têm o mesmo formato. Então esse que é o lance do HTML. Então eu vou ter que procurar por uma tag P e por uma classe que tem esse star rating com algum número. Como que eu faço isso? Vamos lá para o código. Eu quero encontrar, então, nesse sub, então, find uma tag P. Se eu fizer isso, eu encontro só a primeira. Então, find P. Beleza. Se eu quiser encontrar todas as tags P, e aí eu já percebi que realmente essa tag P é a tag relativa às avaliações, né? Poderia ter encontrado alguma tag que fala da avaliação e mais de outras coisas, mas essa aqui aparentemente fala das avaliações. Vamos ver quando eu encontro todas, se ele encontra só as avaliações mesmo. Olha lá. Parece que não, ó. Parece que tem price também, ó. Preço, tem outras coisas além da avaliação que tem a tag P. Então o que eu faço para restringir que eu quero só os elementos com a tag P e com a avaliação? Eu uso esse cara aqui, ó, o class igual ao star rating. Então como que eu faço isso, ó? É um atributo. Então a gente define aqui, ó. Dentro do find all, eu coloco um attribute
E aí eu defino um dicionário aqui. A chave do dicionário é o nome do atributo, que no caso é class, que é a classe. E aí o valor o que tem nesse valor. E aí, olha o que eu vou passar. Eu vou passar o star rating. Eu só vou passar o star rating. Se eu passar o star rating 3, o que acontece? Ele só vai encontrar o star rating que tem nota 3. Mas eu não quero isso. Eu quero todos os star rating. Então, se eu passar só star rating, ele também acha. Olha lá. Só que aí ele vai achar todos. Todas as estrelas. Ele tá aqui, ó. A gente tinha até visto. A primeira era 3, a segunda era 1, a terceira também era 1. E a quarta, 4. Então, olha lá. A gente encontrou dessa primeira página todos os livros, ou todas as avaliações desses livros. E aí, como que eu faço para pegar só o tree, né? Porque aqui ele encontrou um monte de coisa, né? Inclusive esses negócios aqui que eu não quero, não tem nada a ver com isso, né? O que eu posso fazer? Eu posso procurar um elemento e dar eu vou pegar o elemento 0. Lembra que isso aqui é uma lista. Então, para eu poder continuar utilizando os métodos do Beautiful Soup, eu tenho que pegar só um elemento dele. Então, eu pego o primeiro aqui. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a classe dele. A gente viu assim, ó. Quando eu faço isso, ele me retorna o que tem dentro desse class, que é um atributo desse elemento. E aí ele retorna para mim exatamente o que a gente tinha lá, o star rating, só que separado o tree. Então a gente consegue acessar esse tree separadamente do star rating. Ou outro jeito que a gente pode fazer, ó, sem ser com o colchete, é fazendo um ponto get class, também dá, ó. Mesma coisa, retorna a mesma coisa. Mas o legal então agora eu consigo acessar só o que eu quero mesmo, que é a avaliação, que é esse tree aqui. Que é o segundo elemento dessa lista depois que eu pego a classe. Então eu acesso, encontro todos os elementos que tem tag P com esse atributo. Eu peguei o primeiro da lista aqui só para fazer, mas poderia pegar o segundo, ó, da one. O terceiro, one. O quarto, for, que eram as avaliações que a gente tinha desses livros lá no site. E aí, quando eu pego o segundo elemento dessa lista, eu tenho o número da avaliação. Então, olha como que a gente fez para encontrar as avaliações, né? E eu posso generalizar isso para pegar todas essas avaliações, fazendo um looping, por exemplo, né? Por exemplo, um simples aqui, em range de... Como eram 20 livros, em range de 19, eu vou percorrer os 20 livros da minha página e vou fazer o quê? Pegar esse cara, esse cara, só que trocando esse cara por i. Porque a cada iteração do for, eu troco esse cara pelo índice e pego o segundo cara da lista, né? Não é isso? Vamos ver. Deixa eu dar um print aqui. Vamos ver se está funcionando isso. Olha lá. 3, 1, 1, 4, 5 e assim por diante. Eu peguei para todos os livros dessa página, eu peguei as suas respectivas avaliações. Só me resta gravar isso em algum lugar, né? Então eu posso fazer assim, né? Defino uma lista aqui, vazia, e aí, em vez de printar esse cara, eu posso pegar esse cara e fazer chamar, dar um nome para isso, né? Falar que isso é avaliação, um rate, e eu vou dar um rate list.append rate. Então, nesta lista vazia, a cada iteração desse for, eu vou encontrar quem que é a avaliação desse elemento com esse índice i e vou gravar nessa lista, né? Vou pegar essa lista e vou dar um append desse cara aqui. E aí, que é colocar o elemento dentro da lista, né? O append coloca o elemento dentro da lista e olha lá, rate list. Agora eu tenho salvo todos os números. E aí depois, o próximo passo poderia ser, por exemplo, né, fazer uma troca, né? Trocar o one por por numérico, né? Por valores numéricos, tá? Não vou fazer isso aqui. O que eu vou fazer, ó, só para a gente finalizar o vídeo, é esse mesmo código de uma forma mais resumida, poderia ser feito assim, ó. Eu vou fazer com list comprehension, tá? Que é um outro jeito que fica um pouco mais resumido essa nossa lista. Em vez de definir uma lista vazia e percorrer o for fazendo append, eu faço assim. Coloco esse cara que eu quero encontrar para cada i em range de 19. E aí ele já define uma lista para mim, ó. Tá vendo esse colchete de início e fim? Ele já define a lista pra gente. Então, para cada i em range de 19, eu vou colocar esse cara dentro dessa lista. E aí, olha lá, ele já dá a mesma coisa. Eu posso definir o rate list aqui. É o mesmo resultado.
Só que assim fica bem mais resumido, né? Fica uma linha só, eu já pego todos os valores, todos os dados que eu quero do nosso site. Então isso aqui era só para dar um gostinho e a gente começar a fazer o web scraping da aula que a gente quer. Da aula que a gente quer não, né? Da página que a gente quer. Então na aula de hoje a gente fica por aqui, tá? Obrigado a você que ficou até o final. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário aí pra gente saber se teve alguma dúvida, algum comentário. E eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai fazer ou pegar outros elementos, pegar outros dados da mesma página e aí começar e montar uma tabela, começar a montar uma tabela com valores de todos os livros que a gente quiser aqui do nosso site. Beleza? Então eu te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.